Mais uma vez nos encontramos para dar continuidade ao estudo do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 29, A Lei Kármica. Uni-me à dor de todos os meus irmãos, e, entretanto, sorrio e sinto-me contente porque vejo que a liberdade existe. Sabei, ó vós que sofreis, mostro-vos a verdade. Tudo o que somos é resultado do que fomos no passado. Tudo é fundado sobre os nossos pensamentos. Se as palavras e as ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade o segue como uma sombra. O ódio jamais foi apaziguado pelo ódio, pois não é vencido senão pelo amor. Assim como a chuva passa através de uma casa mal coberta, assim como a paixão atravessa um espírito pouco refletido pela reflexão, moderação e domínio de si próprio. O homem transforma-se numa rocha que nenhuma tempestade pode abalar. O homem colhe aquilo que semeou. Eis a doutrina do karma. Quem disse isso foi Dampa Buda. Não é? Jesus disse a mesma coisa. E continuam os mestres nos ensinando e nós continuamos errando. Seguindo. Justiça, sapiência e coerência da lei do karma. Da manhã do dia 15 de novembro de 1985, ao tomar nas mãos o jornal da minha cidade, Fortaleza, li estarrecido a seguinte mensagem. O Nevado del Ruiz, um vulcão que esteve inativo por 143 anos na Colômbia, entrou em erupção matando cerca de 25.000 pessoas. As lavas derreteram a neve e os rios mataram muitos habitantes afogados enquanto dormiam. Resultou de Armeiro um cemitério sob a lama petrificada. Em nosso mundo, essas catástrofes naturais ou não são tidas como corriqueiras e sem cunho da excepcionalidade, justamente por não impressionar a mais ninguém, devido à frequência com que ocorrem. Mas num evento como esse, podemos fazer inúmeras reflexões que certamente deixarão nas mentes mais céticas, se não a certeza, pelo menos a possibilidade da existência de uma lei que regula tais ocorrências. Perguntemo-nos, por que a cidade de Armeiro, se existem vulcões em inúmeras outras cidades? Por que morreram 25.000 e outros tantos conseguiram sobreviver? Por que as crianças, tidas como inocentes, e os velhos indefesos? Por que as pessoas boas e honestas que dormiam após exaustivo dia de trabalho, honrado em favor da sobrevivência da família, enquanto outras que se divertiam nada sofreram? Por que à noite, neutralizando os esforços da fuga? Poderemos fazer ainda variadas perguntas, que certamente forçariam respostas dos leigos, cientistas e religiosos, embora nem sempre adequadas à realidade espiritual, nem tidas como verdadeiras e sensatas, depois de conferidas até a exaustão, frente à lógica da justiça divina. Adentremo-nos sem preconceitos e sem ideias preconcebidas no pensamento claro e singelo de Jesus, ao afirmar a existência de uma lei que concedia a cada semeador conforme o seu plantio. Que aquele que ferisse a ferro um irmão seu, igualmente seria ferido como consequência do seu ato anterior, que seria ceitil por ceitil, evidenciando claramente a correspondência entre a ação e a reação posterior. Jesus afirmou que a cada um seria dado conforme suas obras, ou seja, penas ou recompensas, não cabendo aqui nenhuma outra interpretação que seria malograda e ingênua. Trata-se, portanto, de uma lei física, natural, justiceira, equânime, estabelecendo que nenhuma ação, boa ou má, consegue subtrair-se de realização equivalente, atingindo aquele que a gerou. Resulta de tal lei que não é o acaso que rege os destinos humanos, que felicidade ou desventura são produtos elaborados por aqueles que as conduzem. Como explicar a diversidade dos destinos humanos sem essa lei?
Como interpretar a lepra, a paralisia, miséria, lágrima, dor, convivendo às vezes sob o mesmo teto, com saúde, agilidade, aventura e sorriso e fartura? Que filosofia poderia engendrar uma explicação sem comprometer seriamente o conceito de justiça divina? A princípio acima referido chama-se lei de causa e efeito, lei que não pune, reajusta, não é parcial, mas justa, não anula o livre-arbítrio, embora estabeleça certa dose de determinismo em vossas vidas. Tal lei tem por função promover o progresso do espírito, que caso não fosse impulsionado pela dor que ele mesmo traz a si, quando impõe aos seus irmãos, demorar-se-ia demasiadamente a situação de marginalizado das venturas divinas, que preceituam como ordem o avanço para a perfeição. Inútil culpar a Deus pela cruz que carregamos. Nós mesmos as construímos com o tamanho que ela tem, a madeira com a qual é feita, bem como os contrapesos de chumbo de que é ornada. Se existe um culpado, é o carregador. Por que escolheu uma cruz tão grande e chumbada? A cruz tem a dimensão das dores causadas. O chumbo traz a parte da invigilância mental. Posso afirmar que Jesus também nos aconselhou carregá-la e segui-lo, ainda dentro da linha de pensamento segundo o qual a lei não pode ser derrogada. Mesmo seguindo ou modificando nosso pensar e proceder, teríamos de levá-la conosco, como um apêndice indesejável, mais útil ao espírito. Ocorre, contudo, que, se dela não podemos abdicar, com Jesus ela se torna mais leve, porque a conformação, a fé, o conhecimento e a coragem transformam a maçaranduba dos erros no isopor do otimismo e da perseverança no bem. Eu vou fazer aqui uma parte, porque muitas pessoas de outros locais podem não saber. Maçaranduba, ele está aqui dizendo uma coisa muito pesada. É um tipo de madeira muito pesada. E isopor, aqui em Portugal, chama esferovite, ou seja, é algo muito leve. Então, eu vou ler novamente para que entendam. O conhecimento e a coragem transformam a maçaranduba dos erros, ou seja, o peso, no isopor, ou seja, o otimismo, a leveza do otimismo e da perseverança no bem. Todos os espíritos estão submetidos à lei de causa e efeito, cuja regência é exercida conforme o grau de conhecimento e responsabilidade de cada um ao praticar uma ação qualquer. Como cada ação corresponde a uma reação, atuando no bem ou no mal, o espírito não consegue evadir-se da lei, que abrange qualquer fenômeno material ou moral. Se cada espírito está a cada dia em modificação do seu karma, temos que o homem constrói a cada hora o seu futuro, assim como a família, o país, o continente, a humanidade. Tudo é transformação. O mundo de há um minuto não é o mesmo de agora. Os rigores do clima, a maldade humana, as pressões sociais, o terrorismo, a proletarização, o desamor, chaga viva da sociedade, onde vige o egoísmo e o orgulho, são moedas correntes nos dias atuais. Mas esse sofrimento é proporcional ao débito contabilizado a cada um. Ao lado dos que optam pelo erro, encontram-se aqueles que já modificam, abandonando velhos vícios, sendo que todos suportam os flagelos naturais ou não, na proporção de suas faltas. Em meio ao desespero e à dor, levanta-se a solidariedade e toma a feição de amor. E onde há amor, todo sofrimento perde o significado punitivo para adquirir caráter de aprendizado. Igualmente, o progresso material, ao apressar as transformações morais, fortalece a criticidade, orientando o livre-arbítrio para os caminhos da justiça. A verdade é que a dor trabalha sem descanso em um mundo de provas e expiações, tal qual o amor. Cansados de gemidos e lamentações, a humanidade busca a poesia e a esperança. Deus observa sua obra que não pode ter um fim tão miserável qual a fome, a degradação e a tragédia. Em sua pedagogia, permite a dor como curso de preparação para a vivência do amor.
É assim que funciona o universo, a rudeza da dor e o afago do amor. Para melhor entender o funcionamento da lei de causa e efeito, necessário se faz lembrar de uma outra lei, natural, ou mesmo biológica, a reencarnação. Meus amigos, a reencarnação nos explica tudo o que nos parece injusto, equivocado. Fizemos ontem, acertamos hoje. E assim vamos nos elevando dia a dia. Foi uma grande alegria estar com vocês fazendo esse estudo. Eu aguardo a todos no próximo capítulo. Abraços.